Olá família, graça e paz, tudo bem? Estamos juntos nesses 7 dias de casa em casa, partir do pão e nas orações. E hoje eu quero compartilhar com você sobre discernindo o corpo. E para isso eu quero ler com você um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao 30, que diz assim: Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque, quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde pode comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Por quê? Todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E é por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Aleluia, irmãos. Então eu quero compartilhar com você sobre discernir o corpo. Nesses dias estamos falando sobre partir o pão e a questão da oração. Então partir o pão é algo tão simples, como já mencionei, mas é algo tão profundo. É simples por conta que não necessita uma mega estrutura, né? Mas é profundo por conta do seu significado. E aqui nós estamos diante de um problema, né, na igreja de Corinto, que o apóstolo Paulo ele traz no início aqui do compartilhamento, melhor da leitura. A gente já viu que a situação ela está bem complicada, né? E eu quero aqui avaliar e, na verdade, falar de sete aspectos desse texto aqui, que vai nos trazer revelação e clareza acerca do partir do pão. Primeira coisa que nós vemos aqui é que havia dissensões entre os irmãos, algo que é comum, parece, para essa igreja, né? Lá no início da carta aos Coríntios, Paulo já vai trazer isso, vai trazer essa denúncia, na verdade, né? A denúncia que é trazida até Paulo, que havia dissensão, pessoas diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e aí Paulo vem e corrige isso. Então essa dissensão, ela demonstra que não havia uma unidade em relação ao ensino. Então, consequentemente, as divisões, partidos em relação à prática, o comportamento acontecem. Então, por isso que é importante, né? Voltando lá na nossa base, texto base, Atos 2, 42, 41, 42, é o quê? Que eles perseveravam no ensino, na doutrina dos apóstolos, perseveravam também na comunhão, no partir do pão e na oração. Então, é uma sequência que acontece. Então o ensino ele precisa ter uma unidade em ensino. Para quê? Para ter uma unidade agora também na prática do cristianismo. Então nós vemos que tem dissensão. Isso aqui já mostra que o ensino precisa ser constantemente ajustado. Segundo aspecto, o que estava acontecendo com esses irmãos? Eles estavam cometendo abusos em relação à ceia do Senhor. Porque vamos lá, nós sabemos que qual que é o propósito e o objetivo da ceia, a finalidade da ceia. A finalidade é lembrar os crentes da morte redentora de Cristo Jesus. É isso que o Senhor nos ensina, é isso que o Senhor ensinou, essa é a doutrina dos apóstolos, né? E não uma refeição festiva. Eu acredito que aqui houve uma mistura, né? Obviamente esses coríntios, eles vêm muitos, né, de adorar a outros deuses, deuses pagãos, então era comum esse aspecto da refeição também. E também a igreja primitiva tinha como cultura, né, uma festa chamada Festa do Amor ou Festa do Ágape. O
que é onde os crentes, eles traziam cada um a sua comida e cada um a sua bebida, e eles comiam e bebiam junto. Só que isso não era a ceia do Senhor. Isso poderia, né, estar junto no dia que eles compartilhavam da ceia do Senhor. Mas era um evento à parte, ou seja, era uma atuação à parte, uma atividade à parte. Então, ou comia então essa comida, comia a bebida nessa festa do ágape, transbordava ali da alegria, né, dessa felicidade, da comunhão com os irmãos, e depois então participava da mesa do Senhor. Ok? E aqui a gente vê uma confusão que acontece, né? Uma mistura aqui. Então eles trazem, né, a comida e a bebida também, mas o que acontece? Eles comem, ninguém espera ninguém, não há compartilhamento de vida, então eles estavam cometendo abuso em relação à ceia. Por isso que eu falei para os irmãos que a ceia ela é simples. É simples. Então não podemos, não precisamos, não só não podemos, mas não precisamos passar disso. A ceia é o quê? É o pão e o cálice. É isso aqui que é a mesa do Senhor. Ok? Podemos comer e beber juntos, não só como podemos, como devemos, mas isso não é a ceia do Senhor, ok? A ceia do Senhor é em memória dele. Ah, podemos comer e beber em ações de graças a Jesus? Com certeza, tudo. Paulo nos ensina, tudo que nós fizemos é para glorificar o Senhor, ok? Mas nós não podemos misturar aqui a questão quanto ao significado. A unidade, a comunhão, o compartilhamento de vida, tudo isso faz parte do estilo de vida da igreja. Mas a ceia do Senhor é a ceia do Senhor. Nós temos que entender que isso aqui não é uma liturgia somente que tem que ter, mas o significado dela precisa ser preservado. E aqui nós vemos que, né, estavam cometendo abuso em relação a isso. E aí o que Paulo faz então para que isso agora seja resolvido e seja ajustado, né? Ele começa trazendo o ensino novamente, né? Ele traz lá no versículo 23, Paulo vai trazer, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Então o que Paulo está fazendo? Paulo está reforçando o ensino apostólico de uma maneira enfática, trazendo novamente o significado da ceia do Senhor. Obviamente que eles sabiam, que eles ouviram isso, mas para correção, olha só que importante isso aqui é um aspecto apostólico, para correção de comportamento, para correção de prática, precisa se voltar para o fundamento da palavra. Então Paulo está dizendo, eu recebi do Senhor, ou seja, não é minha, da minha cabeça, da minha ideia. Eu recebi do Senhor, então isso eu também entreguei para vocês. O quê? Aí ele vai trazer de novo a ceia. A ceia ele vai trazer o conceito, ele vai falar da necessidade agora de preservar, de permanecer, né? Sabendo que o corpo é dado em favor de vocês, fazer isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Ou seja, até que ele venha. Ele fala do aspecto da morte, né? Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então o que ele está aqui trazendo de novo? É sobre a morte de Jesus. É sobre a morte de Jesus e até que ele vem, está dizendo o quê? É perseverar na mesma prática, sempre. Como os Paulo disse assim, gente, não muda isso aqui. Isso aqui não muda. Vamos preservar isso aqui. Então nós anunciamos a morte de Jesus, ou seja, aquilo que ele fez, e até que ele venha, sempre desta mesma maneira. E aí, Paulo traz aqui um aspecto, gente, que é de uma grande confusão que existe em relação a esse texto, em relação à ceia para as pessoas. Olha só o que ele diz no versículo 27. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, ou seja, participar indignamente da ceia. Lembrando que nós não podemos perder esse contexto. Paulo está resolvendo um problema aqui. Só que o que eu e você precisamos avaliar aqui? Indignamente não está falando das pessoas. Está falando da ação das pessoas. Essa palavra indignamente aqui no texto, ela é um advérbio e não um adjetivo. Qual que é a diferença do advérbio e do adjetivo? Advérbio está ligado ao quê? A característica da ação de uma pessoa ou de alguma outra coisa, um objeto, mas aqui nós estamos falando de uma pessoa. Então, advérbio é a característica da ação. Adjetivo é uma característica, uma qualidade da pessoa. Então Paulo não está dizendo que eles são indignos. Paulo está dizendo que a atitude que eles estão tendo, ela é indigna. Então aquele que comer, participar indignamente, né, ele será agora réu, que quer dizer o quê? Juízo vem sobre ele. Então, gente, se nós formos avaliar a questão da pessoa indigna, ninguém é digno de participar da mesa do Senhor. Ninguém é.
Nós somos dignos por quê? Porque Deus em Cristo Jesus nos fez dignos. Nós não somos justos, foi Ele quem nos justificou. Nós não somos agora alguém que possa sentar à mesa do Senhor. Não, nós em nós mesmos nós podemos, mas o Senhor que nos coloca. Então esse negócio que a pessoa não é digna, obviamente isso aqui deve ser um consenso, é por isso que nós fomos salvos, porque nós não somos dignos, ok? Mas o que Paulo está trazendo aqui é o que nós precisamos observar, participar de maneira indigna, ou seja, Paulo está dizendo que a atitude da pessoa, aqueles que estão participando, ou ainda se ela participar de maneira frívola, ou seja, de maneira sem importância, sem valor, sem respeito, sem entender o significado daquilo, sem entender aquilo que ela está fazendo, sem entender a importância, o poder que há naquilo, o significado daquilo, essa pessoa que participa indignamente, o que acontece com ela? Ela se torna agora réu. Ela se torna réu do corpo e do sangue do Senhor. E essa palavra réu aqui está dizendo culpado, ok? Em outro momento nós vamos aprofundar um pouquinho mais nisso aqui. E aí depois do 28, o que Paulo diz? Examine-se então, cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aqui é outra confusão que as pessoas fazem. É que a pessoa tem que ficar se examinando. Não, não é examinando a si mesmo, examinando a sua atitude. Mas olha só, conforme o contexto que nós estamos vendo aqui, que Paulo está dizendo, examine-se e coma. Então Paulo está dizendo, não é examinar para não comer. Se você examinar você, da maneira que a maioria das pessoas interpreta esse texto, você não vai comer do pão e não vai beber do cálice. Não vai, por quê? Porque você é indigno. Se você examinar a si mesmo, você vai achar o quê? Você vai achar pecado, você vai achar falha, você vai achar fraqueza. Então não é esse exame aqui, não é isso. Paulo está dizendo, examine-se, no sentido de que não faça um autoexame. Não, mas examine-se a si mesmo no sentido de quê? De perceber que você foi alcançado pela graça de Deus. Examine-se a sua realidade espiritual. Examine-se a você. Lembra que ali indignamente está falando da atitude. Examine está falando da pessoa. Examine aquilo que você é agora em Cristo Jesus. Porque do contrário ele ia dizer, examine-se a si mesmo e saia da mesa, não coma. Mas ele está dizendo, examine-se e coma do pão e beba do cálice. Ou seja, então examine a sua realidade espiritual. Não examine as suas atitudes, não examine os seus erros, não examine as suas falhas, mas examine agora aquilo que você se tornou por conta daquilo que Cristo Jesus fez. Então, examine-se e perceba que você foi alcançado pela graça de Deus, você é dependente da graça de Deus, e isso vai gerar o que em você? Fé. E a partir disso, você vai participar do pão e do cálice do Senhor. Aleluia! Sexto aspecto aqui, observar nesse texto. Comer e beber sem discernir, né? O texto diz ali, pois aquele que comer e beber, comer do pão, beber do cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue. Que cada um examine-se a si mesmo assim, e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Esse aqui talvez é o ponto alto, né? Nós vamos numa sequência. Primeiro, indignamente, atitude. Segundo, examine-se a si mesmo e veja que a graça de Deus está sobre a sua vida. E depois, a partir disso, ou ainda agora, tratar isso de modo irreverente, que quer dizer o quê? Comer e beber sem discernir, não entender o significado disso. Você sabe que não pode agir de qualquer jeito. Por quê? Porque você foi alvo da graça maravilhosa. Só que ainda assim, se você comer e beber sem discernir o corpo, ou ainda tratar de modo irreverente, o resultado vai ser desastroso. O texto diz então que vai ser o quê? Réu, né? Ou melhor, aqui a palavra está dizendo que vai trazer para si condenação. Come e bebe juízo para si. Então olha só, a ceia, o pão dos filhos, a mesa do Senhor, que é algo espiritual. O que o texto está dizendo? Juízo aqui quer dizer condenação. Não no sentido de condenação eterna, agora eu vou para o inferno, não. Mas de uma atitude irreverente que vai trazer culpa, ao invés de convicção de ser perdoado. Uma atitude irreverente que está ligado com não discernir o corpo vai trazer condenação, ao invés de certeza de ser justificado por Deus através de Cristo Jesus.
Então, ou seja, está entendendo que o efeito é o contrário. Ao invés de gerar fé, vai gerar morte. Ao invés de gerar convicção, vai gerar dúvida. Ao invés de gerar aqui convicção de ser perdoado, vai trazer culpa. Ao invés de trazer convicção que eu sou aceito por Deus, vai me trazer condenação, mas não por conta de algo que Deus vai fazer. Não, mas por conta de eu não discernir aquilo que Deus fez na cruz do Calvário. Ou seja, o problema aqui, antes da atitude, é a fé daquilo que eu estou fazendo. Só que agora a minha fé vai determinar a minha atitude. Entende? Então a minha atitude ela é irreverente. Por quê? Porque a minha fé está errada. Então a minha fé tem que ser correta e a minha atitude ela precisa acompanhar a minha fé. Eu preciso de entender que aqui o partir do pão, o participar do pão, o comer do pão, o beber do cálice está ligado com aquilo que ele fez. Então não é sobre comida e bebida, não é uma questão natural, mas não pode ser de maneira irreverente, precisa ser uma questão de profundidade no espírito, não é uma questão emocional, gente. Mas eu preciso entender que a ceia está ligado agora com a lembrança daquilo que Deus fez por mim, sabendo que eu sou, sim, alvo da graça de Deus, eu estou debaixo do favor de Deus, mas que eu estou agora vivendo para Ele, eu necessito dEle. Então agora a minha atitude ela deve ser para gerar fé. A ceia ela é para gerar fé. E agora o sétimo aspecto que é, ou seja, a consequência final de tudo. Paulo está dizendo por isso que há muitos fracos, doentes e não é poucos que dormem. Então a consequência final que Paulo mostra aqui de não discernir o corpo é viver debaixo de culpa e condenação. A ponto, seja, de viver com uma fragilidade, viver com fraqueza, morte espiritual, no sentido, sabe, de não ter força, não ter vigor para cumprir o propósito de Deus. E a palavra morte aqui, ela está ligada também à questão física. A expressão, ela está ligada com uma espécie de abreviação de vida. Entendeu? Por quê? Porque vive debaixo de condenação e acusação. Quem consegue, irmãos, viver assim? Quem consegue viver debaixo de condenação e acusação? Meu Deus, é horrível. Entende? Isso vai impedir agora eu e você, se a atitude for irreverente, se nós não discernirmos o corpo, nós vamos viver fracos. Mesmo que você participe da mesa, mas você não está comendo do corpo, você não está alimentando de Cristo, você está comendo de pão e tomando suco. Está entendendo? Então não pode ser irreverente, tem que discernir o corpo de Cristo, tem que saber que a graça de Deus está sobre a sua vida. Senão o quê? Você vai ser fraco, você vai ser frágil, você vai viver doente, e aqui, Ah, pastor, quer dizer que Deus então coloca a doença em mim? Não, não, é por conta da fraqueza espiritual. Você sabe, com certeza você já viu experiências de quando você está fortalecido no espírito, você agora avança para cumprimento do propósito de Deus, e é isso que é a ceia. A ceia é para isso, é para fortalecer você, é para lembrar daquilo que Deus fez por você. Então, se você está enfermo, eu já ouvi muitos testemunhos, e constantemente, quando participamos da ceia, eu ministro sobre isso. Quem está enfermo, que se crê, será curado. Por quê? Porque é o pão vivo que desceu do céu. Tudo que é a morte no nosso corpo, agora não vai ter lugar, porque a vida de Deus manifesta. A ceia, irmãos, ela não é sobre uma liturgia, não é um ritual religioso, mas a ceia é um meio de graça, é uma maneira que eu recebo graça de Deus na minha vida. Uma maneira que a graça de Deus, ela manifesta na minha vida, e aí eu preciso de crer. Só que se eu não discerno, o que acontece? Ao invés de trazer convicção, fé, ousadia, fortalecimento espiritual, traz o quê? Condenação, acusação, culpa. Mas por quê? Porque Deus fez ou deixou de fazer? Não. É porque eu não discerni, eu não entendi. Então eu estou participando de maneira indigna. Eu não estou examinando aquilo que Deus já fez por mim. Está entendendo? Mas eu creio que nesses dias o Senhor está abrindo os nossos olhos espirituais. Você está sendo ativado em fé, você está sendo curado, sarado, fortalecido, a fim de cumprir com o propósito dele na sua vida e através da sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida.